que somente o Senhor pode preencher, que somente Jesus, o Espírito Santo pode preencher. Senhor Deus, que nós possamos crescer em entendimento diante da Tua palavra, Pai, para que não venhamos a cair no engano que vem de Satanás, Pai, que vem dos demônios, que vem de pessoas, Senhor Deus, que tentam dispersar a nossa fé em Jesus. Mas que nós possamos estar fortalecidos a cada dia, crescendo cada vez mais diante da Tua presença, Pai. Deus, essa é a minha oração, Pai, e também para aqueles que vão assistir esse vídeo posteriormente, Pai, que todos nós sejamos, Pai, cheios e completos do Teu Espírito Santo, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Então hoje nossa última aula do panorama bíblico do Novo Testamento. Nossa última aula foi sobre, deixa eu passar aqui para colocar de hoje, foi Efésios. E hoje a gente vai falar sobre Timóteo até Apocalipse. São 12 livros que nós vamos ler hoje. E talvez você pense assim, vai ser muito extenso, 2 horas vai ser pouco. Alguns livros são mais enxutos, então a gente consegue também compreendê-los de forma mais rápida e de forma mais dinâmica. Mas para a gente começar com o livro de 1 Timóteo, aqui a gente tem uma das, como eu coloquei no slide para vocês, um último grupo das epístolas de Paulo, ou também chamado cartas pastorais. E para 1 Timóteo, a ênfase que ele traz para Timóteo, Paulo escrevendo para Timóteo, são sobre as responsabilidades pessoais e as tarefas públicas do pastor de uma igreja. Eu errei ali, coloquei um R, eu vou corrigir depois para enviar para vocês. Mas quando a gente começa a estudar o livro de Timóteo, a gente consegue entender o quanto eles eram próximos. Algumas versões dizem que eles eram amigos íntimos, mas como na linguagem de hoje amigo íntimo leva para uma outra conotação, eu não gosto de usar esse termo. Então eu coloco que eles eram os melhores amigos, para que não haja uma diversidade de pensamentos sobre o que poderia ser a vida de Paulo e Timóteo. Paulo tinha Timóteo e Tito como seus melhores amigos. Eram pessoas que estavam ali próximas, mas o interessante é que eles não eram convertidos. Eles se converteram após ouvir as pregações de Paulo. Assim como você e eu fomos convertidos, sendo levados a ouvir a pregação da vida de Jesus através de outras pessoas, assim foi a vida de Timóteo e Tito. Paulo, diferente deles, foi convertido através da própria vida de Cristo, por estar ali andando com ele, conhecendo ele face a face. A gente pode colocar também aqui, como eu descrevi para vocês, tanto 1 Timóteo quanto 2 Timóteo foram escritos próximo do fim da vida de Paulo. A segunda carta de Timóteo, sim, ela foi escrita muito mais próxima do fim da vida de Paulo. Mas a primeira foi ali mais ou menos, talvez uns 15, 20 anos antes da morte de Paulo. Tem 6 breves capítulos, foi escrita próximo de Paulo, Timóteo, de um amigo discípulo próximo. Depois ele se torna pastor em Éfeso, e Timóteo ele vai se converter através das pregações de Paulo, quando Paulo estava indo para a Galácia, que isso aconteceu na primeira viagem de Paulo, a primeira viagem missionária. Já na segunda viagem, que foi para Listra, ali a gente daí tem um envolvimento maior. Ele começa a ouvir a Paulo logo na primeira viagem. Na segunda viagem de Paulo, segunda viagem missionária que Paulo passa por Listra, ele então conhece a Timóteo. E eu coloquei 2 versículos aqui, que estão em Atos 16, 2, que diz o seguinte, ó, filho de mãe judia crente e pai grego. E depois Paulo ainda diz ali, ó, dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. A gente tem Timóteo como uma pessoa que, mesmo antes de se converter, ele já era tido como uma boa pessoa, uma pessoa íntegra, uma pessoa correta, que buscava os bons valores, de ter uma boa conduta. E aí ele se converte a Jesus Cristo através da pregação de Paulo. Aqui, ó, Paulo inclui Timóteo em um grupo que logo iria levar à Europa o primeiro anúncio do Evangelho. Então, Paulo ele começa a viagem dele, mas ele já começa a preparar os seus discípulos
para que esses discípulos possam levar a palavra de Deus adiante. E um dos primeiros que vai para a região da Europa é Timóteo. Ele recebeu o encargo de zelar pela boa doutrina na Ásia Menor. Só que, de fato mesmo, a cidade principal foi Éfeso. Por isso que depois ele se torna pastor de Éfeso. É ele que cuida de toda aquela igreja. E ali 2 pontos importantes. Ele esteve ali para solucionar alguns problemas. Primeiro, dificuldade doutrinária e supervisionar a sua organização e conduta com relação à igreja. Por que essa dificuldade doutrinária? As pessoas estavam começando a levar a doutrina de Cristo para um outro caminho. Elas queriam colocar pontos que ficassem favoráveis a elas. Começavam a destoar. E ali a gente tem Paulo dizendo, em 1 Timóteo 1,3, ele fala, como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Essa outra doutrina era o quê? Eram pessoas que começavam a pegar pontos do Antigo Testamento, que hoje a gente chama de Antigo Testamento, e começavam a trazer alusões àquilo que eles estavam vivendo. Trazer para aquela realidade que eles estavam vivendo. Olha, isso aqui, como hoje a gente escuta muito, isso aqui que está na Bíblia foi escrito para aquela época. E eles queriam pegar aquilo, estavam falando, isso aqui foi escrito para aquela cidade, para aquela época ali, 10 anos atrás, 15 anos atrás. Isso aqui foi escrito para a época de Moisés. Isso aqui foi escrito agora quando Jesus estava vivo, depois que Jesus morreu as coisas mudam, e não era bem assim. Depois eu tenho ali 1 Timóteo 3, de 1 a 14. Eu não coloquei o texto aqui, que é um pouco mais extenso, mas eu peço para que você leia em casa também. 1 Timóteo 4, de 6 a 16. Nesses 2 pontos, Paulo vai pedir para ele focar bastante nessa questão de solucionar esses problemas sobre as doutrinas que estavam aparecendo e levando a imagem de Cristo, levando a pessoa de Cristo para um outro lado, distorcendo o que Cristo veio e fez. Aqui também é visível a observação que havia problemas que envolviam uma liderança perniciosa. Uma liderança que não estava preocupada com aquilo que Jesus havia ensinado. E aí, 2 pontos, tanto nesse slide quanto no próximo. O primeiro ponto é que Timóteo deveria fazer oposição à falsa doutrina, que eram 2 pontos. A heresia judaico-cristã, aqui ele coloca como: a lei é ensinada, mas de forma errônea, misturando lei com fábulas ou a genealogia interminável. Então o que eles faziam? Eles pegavam aquilo que Jesus falou e começavam a criar fábulas ao redor da fala de Jesus, para que eles pudessem convencer as pessoas e fazer o seguinte: olha, não é bem assim como ele disse. E essa genealogias intermináveis, o que eles faziam? Eles pegavam Abraão, Jacó, Isaac, e iam falando sobre essas pessoas. Porque Abraão fez isso, passou para esse, passou e foi. E ia trazendo ali para eles uma coisa que ficava cansativa, e eles tiravam a imagem de Cristo e levavam para Abraão. Levavam para Jacó, levavam para Moisés, levavam para Isaac. O que é errado. Porque quando a gente olha a história desses homens, os patriarcas que a gente tem na Bíblia, a gente tem que olhar para eles com todo respeito, mas entender que não são eles o motivo de nós estarmos aqui. O motivo de nós estarmos aqui é Jesus Cristo. Eles, assim como eu e como você, somos instrumentos na mão de Deus. Um detalhe importante que eu trouxe para vocês no primeiro semestre, que foi quando a gente estudou sobre a história de Moisés, muita gente se pergunta, por que será que Moisés não teve um túmulo? Porque até hoje Moisés ele é tido como um salvador. E aí, creio eu, como alguns estudiosos dizem também, Deus não permitiu que Moisés pudesse ser sepultado pelo seu povo, porque certamente aquele povo ia criar o quê? Uma peregrinação até o túmulo de Moisés e venerar ele, como é feito hoje com tantas outras pessoas que passam pela história da humanidade e começam a venerar, porque foi fulano que fez tal coisa, foi fulana que fez tal coisa. Não, isso é uma forma errada de se fazer. E ali, Paulo já estava pedindo para Timóteo, você tem que
combater essa doutrina, porque essa doutrina que eles estão colocando está sendo heresia. E a segunda é as heresias gnósticas. Paulo nega certas doutrinas gnósticas, como a que existiam dois deuses, um mau e um bom. O mal criou a matéria, que é eu e você, corpo. Mas o bom criou o espírito. E não é isso. Deus criou o espírito, a alma e o corpo. Quem se corrompe não é por causa de um outro Deus. Quem se corrompe é por causa das próprias atitudes, que não se coloca diante do Pai pedindo perdão, que não procura viver uma vida decente, uma vida correta diante daquilo que Deus falou. Então aqui Paulo pede para que ele faça oposição a essas duas falsas doutrinas que era fortemente pregada naquela época. E um segundo ponto é que Timóteo tinha a responsabilidade de cumprir como ministro do Senhor e como exemplo e conduta. Paulo falava o seguinte: Timóteo, você vai estar à frente de um povo, você vai estar à frente de uma população que vai ouvir a palavra de Deus. Você tem que dar um bom exemplo. Você não pode fazer o seguinte: lá para eles você fala um negócio, mas lá na sua casa você faz outro. Lá na cidade você faz outro. Quando você está tratando de negócio, você faz outro. É boa conduta. Aqui eu coloquei alguns pontos. Então, a responsabilidade como ministro da palavra deveria ser o quê? Confirmar e conservar a ortodoxia, resistindo às heresias. É o que está escrito na palavra, ponto, e acabou. Se surgir alguma conversa que quebre isso, alguma conversa que venha trazer falso testemunho, vamos anular. Pregar com intensa devoção. E para isso ele precisava se colocar todos os dias em oração, buscando, estudando, lendo. Não apenas, deixa eu dar uma lidinha, Jesus salva, amém, todo mundo, glória a Deus. Não, ele tinha que trazer aquela devoção à palavra de Deus. Pregar, ter cuidado na seleção de outros pastores. Eu vi que você fala bem, vamos cá, vou te levantar como pastor. Nossa, você tem uma liderança fantástica, vem cá. Não era isso que Paulo dizia para Timóteo fazer. Paulo, você não vai ficar olhando para o externo, se a pessoa fala bem, se a pessoa tem uma boa postura, se a pessoa ela consegue prender a atenção de milhares de pessoas. Você vai ver como está a conduta dessas pessoas. Porque assim como Jesus nos escolheu, nós estamos escolhendo outros, e você daqui para diante vai começar a escolher outras pessoas. Mas tem que se manter, o que a gente poderia usar de termo hoje, um padrão. Um padrão de pessoas que realmente são fiéis a Jesus Cristo. Letra D, sustentar o ministério e disciplinar o mesmo. Os ministros do evangelho não devem ser amantes do dinheiro, trabalhando por motivo do ganho. Opa, pera lá, um pastor ganha tanto? Então beleza, não vou mais ser o que eu faço. Vou virar pastor, porque pastor ganha bem, o que a gente ainda tem muito hoje. As pessoas visam isso. Eu vou abrir uma igreja porque a igreja ganha tanto, e eu vou ser muito próspero. E aí foge totalmente daquilo que prega a palavra de Deus. E a letra E, também proteger os que sofrem necessidades especiais. Deixei cada um desses pontos com os versículos em 1 Timóteo, para que vocês possam ler em casa. E como exemplo de conduta, letra A ali, Paulo mostra a Timóteo o que este deve ensinar, apontando para a sua própria vida. A gente tem ali então no capítulo 1, versículo 12 a 16. Paulo, você tem que viver e você tem que mostrar com a sua vida. Não é só de boca, não é só de palavra, mas é de atitude. E a doutrina certa deve ser acompanhada do viver correto, que ele vai ali para o 16 também, no capítulo 4. O que Paulo está dizendo é o seguinte: não adianta você só professar, você tem que viver. Isso não era só para Timóteo, isso é para mim e para você. E aí nós vamos para 2 Timóteo, um pouquinho mais enxuto, o livro de Timóteo, mas ali Paulo já estava sabendo que a sua morte estava próxima. Ele já sabia que estava indo nessa direção. E a carta, então, ela tem um tom de despedida e de encorajamento para Timóteo e para todos aqueles que ficariam após a partida dele. Foi ali, então, que Paulo está preso, mas tem um detalhe muito importante quando a gente lê 2 Timóteo. Mesmo preso, ele estava confiante no Senhor. Mesmo algemado, mesmo ali acorrentado, mesmo sofrendo, ele estava confiante no Senhor. Porque a confiança dele não estava em homens, a confiança dele não estava numa lei que pudesse libertá-lo,
A confiança dele estava em Cristo. E é para isso que Paulo estava vivendo. 3 pontos ali dos propósitos de 2 Timóteo. Encorajar Timóteo a permanecer firme no Evangelho, porque com a partida dele, o que poderia acontecer? A mesma coisa que aconteceu quando Jesus morreu. Jesus morreu. Agora vamos dispersar, porque não tem mais o que fazer, o nosso líder, o nosso Senhor morreu e agora a gente está ficando fraco. É ali que Paulo vem e reforça para Timóteo. Quando eu morrer, a palavra de Deus tem que continuar a ser pregada e você tem que continuar firme. Você não vai desestabilizar quando eu falecer. Você vai se manter firme, porque não é por causa de mim, é por causa de Cristo. Fortalecê-lo para enfrentar perseguições e dificuldades, porque Paulo sabia que ele ia enfrentar isso. E advertir sobre falsos ensinamentos que apareceram e continuam aparecendo até hoje. E não vai parar. Só vai parar quando Jesus voltar e nos levar para a glória eterna. Quando houver a segunda vinda de Cristo. Aí para. E creio que ainda não vai parar. Vai continuar ali, porque eles vão começar a pregar falsas doutrinas, falsos ensinamentos, para fazer ainda com que aqueles que ficaram entendam o seguinte: não, agora ele foi, agora esquece. Ele não te ama mais, porque ele subiu e não te levou. Creio que vai surgir isso. Eu não quero estar aqui para ouvir isso. Nem vocês, né, irmãos? Amém? Conteúdo de 2 Timóteo. Eu coloquei vários pontos aqui para vocês entenderem. Então, primeiro, Paulo expressa gratidão e lembra Timóteo da sua fé sincera. Ele exorta Timóteo a não se envergonhar do Evangelho, diante de tudo que ele pudesse passar. Ele ensina sobre fidelidade, sofrimento e perseverança. Alerta sobre os tempos difíceis e os falsos mestres. Mas veja que Paulo está ensinando para Timóteo e para nós também. Porque não parou lá quando Paulo morre. Continua. Até hoje nós vamos ter tempos difíceis e falsos mestres. Destaca a importância das Escrituras, encoraja a pregação fiel da palavra, e não um texto que eu possa manipular para satisfazer o ego de quem escuta. E Paulo se despede afirmando ter combatido o bom combate. Que é aquele versículo que a gente geralmente escuta em velórios, em sepultamentos. Mas a gente tem que entender que a gente tem que ter isso guardado no nosso coração, para que a gente possa mesmo, de fato, terminar a nossa vida dizendo: terminei a carreira, mas combati o bom combate. E agora entrego nas mãos do Senhor Jesus. E aí nós vamos para o livro de Tito. Aqui, Tito, ele foi deixado em Creta, e aí pode parecer, talvez a forma como eu escrevi aqui, mas não é que ele foi deixado esquecido. Ele foi deixado ali com uma incumbência, organizar e estabelecer a igreja em Creta. Porque Paulo entendia que ele não ia conseguir resolver todas as questões, ele não ia conseguir organizar. Então ele estava preparando outros líderes para que ele pudesse cuidar de uma região, esse líder daquela região, enfim. Mas lembre-se sempre que Paulo ele não pregava e não ensinava essas pessoas a dizer o seguinte: ó, aqui eu faço desse jeito, mas lá você faz do jeito que lhe convier. Não. Do jeito que você achar melhor. Ó, lá você faz do jeito que as pessoas gostam de ouvir, de forma alguma. Paulo deixou bem claro: eu vou cuidar aqui, mas lá você vai cuidar igualzinho aqui. Da mesma forma como você entra numa franquia, se você entrar numa franquia de um fast food, por exemplo, aqui em Umuarama, e você entrar numa franquia da mesma rede lá nos Estados Unidos, é a mesma forma, da hora que você entra até a hora que você sai. Pouquíssimos lugares no mundo, uma franquia, ela geralmente muda para poder trazer associação àquela cultura. Mas ela mantém um padrão. Para quê? Porque da mesma forma que eu entro aqui e entre lá, eu tenho a mesma experiência. E é isso que Paulo estava colocando para Tito e tanto para Timóteo. Eu quero que as pessoas ouçam, Timóteo e Tito, que Cristo é a verdade, Cristo é a vida, Cristo é o caminho, Cristo é aquele que salva, é aquele que vai trazer a revelação para a vida de vocês. Da mesma forma como eu ouvi, e lá, 100 km de distância, 200 km de distância, 300 km de distância, tem que ser igual. Tem que ser pregado da mesma forma.
Aqui, Tito, ele coloca que a região tinha muitos problemas morais. O que envolvia esses problemas morais? Pessoas que casavam e descasavam, pessoas que mantinham o adultério e parecendo como se fosse algo normal e habitual. E olha só, a carta que Paulo escreve para Tito, ele escreveu logo após a libertação de Paulo da prisão. Quem escreveu Tito foi o apóstolo Paulo. Propósito da carta de Tito. Primeiro, organizar a liderança da igreja. Ali você pode depois abrir na sua casa, ler Tito de 1 a 5, capítulo 1, de 5 a 9. Você vai ver que ali havia uma necessidade de encorajar a nomeação de homens espiritual e moralmente qualificados para o ministério. Ali Paulo já estava enxergando algo diferente. Falou, olha, assim como eu instruí Timóteo, eu vou instruir você, Tito. Você tem que olhar bem para quem você vai nomear para pregar a palavra de Deus. Para pregar que Jesus Cristo é a salvação. Não vai olhar para as pessoas que falam bem, para as pessoas que têm uma boa liderança. Você vai olhar para as pessoas que têm um coração ligado a Jesus Cristo. Interessante, irmãos, porque em toda a história da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, quando você vai estudar, você enxerga isso. Não é para olhar para o externo, é para olhar para o interno do coração das pessoas. Assim, quando a gente tem lá, o profeta Samuel vai até a casa de Jessé e ele olha para o filho de Jessé e fala, olha, esse aí que é o rei, novo rei de Israel, porque é forte, já tem técnicas de guerra, é bonito. Não, Samuel, pode ficar sentadinho, porque eu não olho para o exterior, eu olho para o interior, eu olho para o coração do homem. Tanto que ele olhou para o coração de Davi, e Davi depois é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Outro ponto que ele pede para combater são falsos ensinamentos, principalmente com relação à circuncisão. Estava sendo falado ali que não precisava mais ter a circuncisão para que eles pudessem ser salvos ou aceitos por Deus. Porque Jesus já tinha quebrado esse padrão. Ele veio ali para falar, não precisa mais disso. Mas os falsos mestres, ou aqueles que estavam muito apegados, eles diziam, não, só ouvir? Não, a gente tem que fazer todo o ritual, tem que seguir toda a lei. Eles ainda estavam apegados, como hoje. Se você for parar para analisar, muita gente quer criar cultos judaicos dentro das igrejas cristãs. Não, porque eu tenho que ter, ainda que eu sempre trago essa questão, a gente tem esses objetos aqui no púlpito meramente por decoração. Porque não é um chofar que vai fazer com que a presença de Deus seja trazida para dentro da igreja. Não vai ser aquela arca da aliança feita de plástico que vai trazer a presença do Senhor. Não vai ser esqueci o nome do... Me ajuda aí. Esqueci o nome. Esqueci. Eu ia falar candelabro, mas não... Esqueci o nome, gente. Espera lá. Pesquisa para mim, fazendo um favor, o nome desse objeto. Esqueci. Coloca aí as sete presenças de Deus. Vai aparecer o nome do objeto. Isso. Cada uma representa uma identidade do Senhor, amor. Achou? Enfim, mas daqui a pouco se a gente achar, eu falo. Não é isso aqui que traz a presença de Deus. O que traz a presença de Deus é o meu coração conectado a Jesus Cristo. É eu estar tendo uma vida decente, uma vida correta, uma vida que realmente busca o interesse de Cristo. Não são os objetos. Nada impede que eu tenha esses objetos na minha casa. Eu tenho um desse, ganhei de presente, tenho lá na minha casa. Mas não é um objeto do qual eu me ajoelho e fico fazendo uma oração. Eu posso ter uma réplica da Arca da Aliança na minha casa como decoração. Nós temos aqui, quando fazemos a Santa Ceia, vocês podem observar que tem um tecido, ele é um tecido de cetim branco, com bordado dourado e algumas fitas azuis. Aquilo ali é meramente para decorar. Porque nós não somos judeus para seguir essas linhas, essas doutrinas que eles seguem. E aqui é o que Paulo estava falando. Aquilo que o judeu fazia,
nós não precisamos fazer mais. E aí tem muitas pessoas que dizem o seguinte: não, a gente tem que fazer para ter a mesma vez. É como se eu dissesse o seguinte: ó, Jesus veio, mas ainda não foi suficiente. Eu tenho que voltar àquelas práticas que eles faziam. Eu estou praticamente dizendo o seguinte: Jesus veio, ele foi um lindo e grande profeta, um excelente rabino, sabia de tudo, mas ele não é o Filho de Deus. Menorá, muito obrigado. Menorá, às 7. E ela tinha que ficar acesa constantemente dentro do tabernáculo. Acredito que no semestre do ano que vem, no primeiro, a gente vai ter um estudo sobre o tabernáculo. E vocês vão ver como é lindo e como isso traz a imagem de Cristo para nós. Em terceiro ponto ali, querem ensinar uma vida cristã prática e piedosa. A gente tem Tito 2, de 1 a 15. Conteúdo do livro de Tito. Orientações sobre líderes espiritualmente maduros. Não eram pessoas novatas na fé, pessoas que ficaram assim, estupefadas com o que aconteceu e falou: opa, vamos colocar ele como líder. Isso é um grande erro até hoje, porque quando você coloca uma pessoa, eu ia usar o termo infantil, mas não é o correto, mas uma pessoa imatura, fica mais bonito. Mas quando você coloca uma pessoa imatura na fé, o risco dela trazer uma grande confusão para as pessoas que estão ouvindo é muito grande. Porque da mesma forma como ela não aprendeu ainda tudo, da mesma forma como ela ainda não tem toda a essência ali para que ela possa ensinar, é um risco muito grande. Ele faz advertência contra os falsos mestres, ensino prático para homens, mulheres, jovens e os servos, a graça de Deus como base da salvação, mostra boas obras como resultado da fé verdadeira, e ali no finalzinho ele tem algumas instruções a Tito. Depois do livro de Tito, nós vamos para Tiago. Só uma pergunta, eu estou indo muito rápido? Está indo bem? Oi? Está voando? Acho que eu comecei a me empolgar. Tomar um remédio para ficar mais calmo na próxima. Brincadeira. Mas nós vamos para o livro de Tiago. Contexto. Foi escrito para cristãos espalhados em diferentes regiões. E é uma das cartas mais realistas do Novo Testamento. Por quê? Porque ela fornece instruções práticas do começo ao fim. E aqui tem um detalhe muito importante. Da mesma forma como as pessoas elas amam a carta de Tiago, muitas pessoas não gostam da carta de Tiago, porque ela é muito direta. Tem pessoas que, creio eu, pelo que eu fiz os estudos, deixam meio de lado, falam: nossa, ele é muito direto. É como aquela pessoa que fala assim: não, se eu não ver, beleza, eu não vou ficar sabendo, então não vou nem ler. Mas por contrapartida, tem muitas pessoas que amam a carta de Tiago, porque ela é muito didática, ela é muito próxima, ela é, como eu coloco aqui, ela é realista. E ela traz do primeiro versículo até o último, ponto a ponto, como deve ser vivida a nossa vida. Ela é muito clara, ela é muito objetiva. E aqui eu coloquei para vocês quem que é o autor, Tiago, servo de Deus Jesus Cristo. Por que que ele coloca esse ponto na carta que ele está escrevendo ali no livro? Porque dentro da Bíblia nós temos outros 4 Tiagos. Nós temos o Tiago, filho de Zebedeu, que é irmão de João, que depois foi decapitado por Herodes. Nós temos Tiago, filho de Alfeu, que era um dos 12 apóstolos. Nós temos Tiago, pai de Judas, não o Judas Iscariote, o outro que nós vamos estudar logo mais no final. E nós temos Tiago, irmão do Senhor. Mas então ele deixa bem claro ali: eu sou Tiago, servo de Deus e de Jesus Cristo. Para ficar bem nítido para as pessoas, para que não houvesse confusão. Isso é um ponto importante que você pode anotar aí na sua Bíblia. E o importante também, Tiago ele foi destacado no decorrer de toda a história como uma das colunas da igreja, como uma das pessoas que sustentou a igreja. A gente pode ver isso depois lá em Gálatas 2:9. Você pode anotar aí para você ter esse acompanhamento. E logo depois da nossa aula eu já vou enviar para vocês pelo WhatsApp os slides, já estão prontos. E você pode fazer as suas anotações com mais calma também. Propósito da carta de Tiago:
mostrar que a fé verdadeira se revela em atitudes e não em palavras. Pode falar. Eu fui muito rápido? Eu fui muito rápido? Ele colocou bem claro que não é porque dentro da Bíblia a gente tem outros 4 Tiagos que são retratados. É o Tiago, irmão de Jesus, mas só que isso, mas como a gente tem outras formas de encontrar ele, ele deixa bem claro, eu sou o Tiago, servo de Deus e de Jesus Cristo. Isso. Não, sem problema. Porque, ó, por exemplo, quando a gente vai ler em Atos 12:2, Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João. Aí é outro Tiago. Se a gente vai lá para Mateus 10:3, Marcos 3:18, a gente tem Tiago, filho de Alfeu, um dos 12 apóstolos, que é o mesmo. Se a gente vai para Lucas 6:16, Tiago, pai de Judas. Olha só, já é outro Tiago. Depois a gente vai para Gálatas 1:19, Gálatas 2:9, Tiago, irmão do Senhor. Então ele queria que ficasse bem claro, tem outro Tiago, eu sou um Tiago, irmão de Jesus, mas aqui eu sou o Tiago, servo de Deus e de Jesus Cristo. É mais ou menos como se fosse assim, eu tenho uma empresa, meu filho está aqui, quem é você? É filho do dono? Não. Eu sou funcionário da igreja que faz tal coisa, que exerce tal função. Aqui ele não é meu pai, aqui não é meu irmão, aqui não é meu filho, aqui eu sou funcionário. E aqui Tiago estava deixando bem claro, eu não sou irmão, eu não sou filho, eu sou um servo de Deus e de Jesus Cristo. Porque é assim que a gente deveria se identificar. Quem é você? Eu sou Rafael, o pastor da igreja. Não, o filho do pastor. Eu sou o ministro de louvor, eu sou da intercessão. Eu sou Rafael, um servo de Deus e de Jesus Cristo. Esse era o título que ele queria que ficasse cravado para a imagem dele. Segundo ponto ali, então, encorajar uma vida cristã coerente. Você pode ler na sua Bíblia, lá em Tiago 1:22, que ele mostra que a realidade da fé em Cristo deve ser demonstrada pelos atos e atitudes de quem professa. Você está professando Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Viva isso. Você diz que a vida em Cristo é assim, assim, assim? Viva dessa forma. Por isso que muitas pessoas não gostam, porque ele é muito direto, muito objetivo. Fala assim, ó, você quer viver professando Jesus Cristo? Você tem que viver como ele viveu. Você tem que fazer aquilo que ele deixou escrito e tem que fazer à risca. Você tem que seguir os mandamentos dele e obedecer. Não é só de boca. Infelizmente, nós temos uma grande parcela de pessoas que fazem isso. Eu sou cristão. Mas se você for olhar bem a vida, ainda hoje eu estava conversando com o pessoal do meu trabalho, como é um sincronismo, um sincretismo religioso muito grande. Porque a pessoa ela diz o seguinte, eu sou cristã, mas na sexta-feira eu me visto de branco, na sexta-feira eu tomo banho de sal grosso, lá na minha casa eu coloco sal grosso nos cantinhos da casa para poder tirar as energias ruins, eu tenho lá a espada de São Jorge para poder tirar o mal olhado, eu só ando com fitinha vermelha, eu só faço isso, é uma água aqui, é um copo ali, é uma vela. Não. Isso é tudo sincretismo. E eu não preciso disso para poder acreditar em Cristo. Eu não preciso ter uma imagem para venerar, para saber que Cristo é o meu Senhor e Salvador. Eu não preciso da imagem de outra pessoa que serviu a Cristo para poder adorar a Cristo. Eu adoro a Cristo diretamente. Conteúdo do livro de Tiago. Primeiro, as provações produzem crescimento espiritual. Ele deixa isso bem claro. Você só vai crescer diante das provações. Eu lembro que certa vez um pedagogo disse assim, a criança ela precisa ser instruída, treinada, ela precisa cair, ela precisa levantar, ela precisa passar por vários pontos para que ela possa amadurecer. Quando você não permite que a criança passe por essas situações, a criança cresce imatura. Aqui a mesma coisa ele traz. Se você não passar por provações, você não cresce espiritualmente. Está tudo confortável.
Eu venho na igreja, eu sento, está tudo tranquilo, eu tenho meu salário, eu tenho minha comida, ninguém fala comigo, ninguém me critica, eu sou uma pessoa benquista, eu sou uma pessoa... Mas e de repente, se acontecer uma provação, será que você vai conseguir resistir ou você vai ser aquele que vai chorar e correr ou gritar e fazer um escândalo e falar assim, para de falar comigo que eu não quero mais saber disso? Não. É nas provações que o crente, ele é forjado. Sabedoria verdadeira vem de Deus. O cristão deve praticar a palavra. Traz uma advertência contra o favoritismo que estava ocorrendo na época e que a gente ainda tem atualizando para os nossos dias atuais. Essa questão de criar pessoas favoritas para nós. Fé sem obras é morta. Então também ele traz um contrabalanço ali. Da mesma forma como eu tenho que provar com as minhas atitudes a minha fé e o meu crescimento espiritual, mas eu também tenho que ter as atitudes para mostrar que eu tenho fé. É como as pessoas gostam de dizer normalmente, coloca o pé que Deus coloca o chão. A gente tem que tomar com essas musiquinhas que estão fazendo hoje, porque não é bem dessa forma. Cuidado com a língua. O texto de Tiago ele é fenomenal para esse ponto, quando ele diz o seguinte, que uma fagulha pode incendiar uma floresta inteira, como uma palavra pode matar uma pessoa. E isso é fantástico, porque quando a gente entende isso, você cuida de cada palavra que sai da sua boca. Há poder em suas palavras. A gente tem um livro, não me lembro o nome do autor, mas ele deixa bem claro, há poder em suas palavras. As pessoas não acreditam, mas existe isso sim. Não sei se vocês se recordam, creio que uns 10 ou 11 anos atrás, saiu na internet um experimento com potes de arroz, não sei se você chegou a verificar isso. E aí nós fizemos lá no colégio onde eu trabalho com as crianças. Então, cozinhei arroz sem tempero, sem nada. Coloquei em potes, todos eles bem higienizados. E aí num pote eu coloquei escrito palavras boas, no outro eu coloquei palavras ruins. E por, acho que 20 dias, as crianças falavam palavras boas para um pote e palavras ruins para outro pote. Aquilo ali é um experimento que eles estavam fazendo para poder mostrar o real valor das palavras. E aí foi incrível, porque depois dos 20 dias, quando você olhava o pote que estava escrito palavras boas, ele estava branquinho. Não tinha um fungo, não tinha um mofo, não tinha nada. Mas o outro pote estava escrito palavras ruins. É como aquele arroz que talvez você esquece na geladeira por 2, 3 dias, ou em cima do fogão, e ele é tomado por uma comunidade de fungos e mofo, e um cheiro horrível. As crianças falam assim, o professor deve ter aberto o potinho ou não fechou. Eu falei, não, está tudo igual. Isso aqui é para mostrar o poder das nossas palavras. A gente tem que ter muito cuidado. Uma palavra ela pode destroçar uma pessoa por completo. Traz também ali sobre questão de humildade, paciência e oração. Agora, o livro de Hebreus. Você vai verificar que eu coloquei ali que o autor ele está meio... Não há um ponto exato de quem escreveu, por isso que ele é dito como não identificado, mas existem estudiosos que, de acordo com a forma como foi escrito, eles associam ele a Paulo, mas outros estudiosos dizem que pode ter sido Barnabé, Lucas e Apolo, que tenha escrito o livro de Hebreus. E ele tem uma escrita interessante porque ele chama os cristãos judeus, tentados a abandonar a fé. São aqueles judeus, que se converteram ao cristianismo e por falsos mestres, falsas doutrinas, ou por comentários que vão surgindo ao longo da nossa vida, e surgiram ao longo da vida deles, começaram a pensar, opa, eu vou abandonar a fé. Esse negócio não está do jeito que estava certo, eu acho que eu tenho que voltar para minhas antigas práticas, eu tenho que voltar para os meus antigos rituais, porque é isso que vai me levar à salvação. E ali ele é bem enfático. E ele usa muitas referências do Antigo Testamento para que eles possam entender, olha, aquilo que estava escrito no Antigo Testamento, é como as pessoas usam o termo hoje, é a luz que traz o Novo Testamento. É como se
outras pessoas também dizem que o Antigo Testamento é a sombra do Novo e vice-versa. Mas entenda que aquilo que a gente estuda no Antigo Testamento nos leva para o Novo Testamento, se a gente divide como a gente conhece a Bíblia hoje. Propósito: mostrar que Jesus é superior a tudo. Ele é superior ao que você ouve das pessoas, ele é superior ao que é ensinado, ele é superior às igrejas, ele é superior aos dogmas, ele é superior àquilo que é criado dentro da terra, porque ele é o Senhor Todo-Poderoso. Ele é Deus. Não há nada acima dele. E ele incentiva os cristãos, a perseverarem. Não desista. A caminhada, ela é complicada, mas não desista. Talvez você vai se sentir fraco, mas ande com outra pessoa, porque essa outra pessoa vai te ajudar a levantar. Ela vai te segurar pelo braço quando você estiver desanimado, e não desista. Continue perseverando, porque a coroa da vida está reservada àqueles que perseverarem até o fim. Isso a gente tem lá em Apocalipse. Conteúdo, coloquei alguns pontos para vocês aqui. Jesus é superior a anjos e a Moisés. Aqui ele traz bem enfático. Moisés foi um grande homem, mas Jesus está acima dele. Os anjos têm a sua função, mas Jesus está acima dele. E é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem muitas pessoas que começam a tirar a imagem de Cristo e relacionar com anjos. Porque é o anjo que me segue, é o anjo que me guia, é o anjo que eu dou ordem. E se você está assistindo isso em casa, você acredita em anjos, eu também acredito, mas eu entendo que Cristo está acima dos anjos. Quando a gente faz uma oração, Senhor Deus, dá ordem aos teus anjos. Não é eu que tenho que falar assim, anjo, me obedeça. Pera lá, quem sou eu para dizer isso? Eu vou dar ordem para anjo? Eu peço a Deus, Deus, se for do teu agrado, se for da tua vontade, dá ordem aos teus anjos para acampar sobre esse lugar, para visitar essa pessoa, para fazer isso. Porque se a gente não tomar esse cuidado, a gente começa a venerar anjos. E daqui a pouco a gente está com imagem de anjo em casa, com as asinhas, todo bonitinho, ensinando isso para as crianças, colocando lá um anjinho com uma luz dentro para poder iluminar a nossa noite, para a gente não ficar com medo de dormir. E a gente se esquece de quem realmente está acima deles. Cristo é o sumo sacerdote perfeito. A nova aliança é melhor do que a antiga, ele traz isso para que a gente entenda melhor. A fé, ela é essencial para agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Tenha fé em Deus. Ah não, mas e se eu for todo bonitinho na igreja? Pode ir, mas como que está a sua fé? Não, mas e se eu ler toda a Bíblia? Ok, você pode ler, mas você leu realmente de presença ali? Ou só para dizer que você leu e depois mostrar, olha, eu fiz a leitura em 1 ano, fiz a leitura em 6 meses, fiz a leitura em 1 mês. Olha só o quanto eu estou lendo aqui todo dia, eu vou marcando. Deus está muito mais interessado em quanto eu estou tendo fé nele do que naquilo que eu faço, de certa forma. Porque talvez aquilo que eu faço não gere uma fé, não gere um contentamento. Chamado a perseverança e obediência, ele traz orientações práticas para a vida cristã. A gente sempre vai ter esse ponto. Em todos os livros vai ter orientações daquilo que deve ser feito, daquilo que não deve ser feito. Vamos agora para o primeiro livro de Pedro. Pedro, que a gente conhece, talvez pela sua forma de agir, impetuoso. Pedro significa pedra. Mas a primeira carta de Pedro, ela é destinada aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, na Galácia, Capadócia, na Ásia e na Bitínia. E essa epístola, ela faz brilhar um raio de esperança em meio às trevas daqueles que estavam perdidos, diante daqueles que estavam sofrendo perseguições e aflição. Se você estiver passando por esse momento, leia o livro de Pedro. Ele vai trazer uma luz para a sua vida.
assim como toda a palavra de Deus, mas o primeiro livro de Pedro, ele traz uma luz sobre aquilo que nós estamos passando. Quem escreveu ele foi o próprio apóstolo Pedro. Qual que é o propósito dele? Fortalecer os cristãos no sofrimento e encorajar a uma vida santa. E por quê? Porque primeiro os cristãos sofrem porque Deus é o nosso Criador e Senhor, e Ele nos escolheu para ser o seu povo especial. Você pode anotar aí o versículo, capítulo 2 de 1 Pedro, versículo 9. Somos especiais porque somos santos. E Deus nos fez santo, o que quer dizer separados. Isso quer dizer que vamos viver em submissão a Ele. E vivemos em reverente temor diante dEle. Aqui no livro de 1 Pedro a gente tem as coordenadas daquilo que Deus quer que a gente venha a fazer. Pedro ele é muito enfático nisso. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Você pode anotar aí para você ler em casa depois, para você entender o porquê que ele diz sobre sermos um povo especial. Qual que é o conteúdo de todo o livro de 1 Pedro? Que a esperança viva ela está em Cristo. Tem um chamado à santidade, traz para nós uma conduta cristã no dia a dia, para que a gente possa saber o que tem que fazer quando a gente vai ao mercado, quando a gente vai à padaria, quando a gente vai para o trabalho, quando a gente vai no hospital, quando a gente vai na igreja, quando a gente está tendo as nossas situações corriqueiras. Porque, de certa forma, se a gente for parar para analisar, dentro da igreja a gente consegue manter um padrão, a gente consegue manter uma linha de conduta muito boa. Porque normalmente nós estamos diante das pessoas e as pessoas estão nos vendo. Mas quando você está andando pela rua, é igual aqueles vídeos que a gente encontra, hoje é muito difícil, mas se você pegar uns vídeos aí de 15 anos atrás, 20 anos atrás, de casamento, que as pessoas estavam lá comendo e alguém passava filmando, ali você via realmente como as pessoas estavam. Mas hoje é muito difícil, porque as pessoas elas falam assim, ó, alguém vai filmar, então vamos manter a aparência. Hoje é tudo uma questão de aparência, mas quando você olha por detrás daquela foto, você vê o quanto não tem de aparência. O quanto tem ali de podridão, o quanto tem ali de tristeza, o quanto tem ali de busca por algo que não vai preencher nunca o vazio que há dentro do coração do ser humano, que somente Jesus Cristo pode preencher. Ele traz ali também um valor do sofrimento por fazer o bem. Todo mundo que procura fazer o bem, ele vai sofrer. Mas tem um detalhe muito importante. Eu não tenho que fazer isso buscando uma santidade, uma veneração, para que as pessoas possam olhar para mim e dizer assim, tadinho dele, olha como ele sofre. Olha como ele está penalizado. Não é nesse intuito que ele traz para que a gente entenda. Ele quer dizer o seguinte, toda vez que você for fazer o bem, vai haver um sofrimento. Porque você vai estar lutando contra uma fala que vem para distanciar aquilo que Jesus nos ensinou. Entenda que você quer seguir a Jesus, você quer fazer o que é correto, você vai sofrer. O que é errado é as pessoas usarem isso hoje para se automartirizarem. Elas não esperam ser martirizadas, elas mesmas querem se martirizar, por quê? Porque elas veem que isso gera mais ibope para elas, gera mais curtidas na rede social. E traz também uma exortação aos líderes e à igreja. Cuidado com o que vocês estão fazendo com o povo de Deus. Cuidado com os caminhos que vocês estão seguindo. É o que ele traz ali no primeiro livro de Pedro. Segundo livro de Pedro, foi escrito pouco antes da morte dele. E ali ele enfatiza muito sobre a questão de falsos mestres que estavam se infiltrando na igreja. Ele estava deixando claro, olha, tem muitos falsos mestres, pessoas que têm o conhecimento, e por ter um conhecimento, mas não um coração ligado a Deus, eles vão fazer com que vocês caiam no engano. É aquela pessoa que lê a Bíblia de ponta a ponta, ela cria ali um estudo criterioso. E aí ela começa a ver como que ela pode usar aquilo para enganar as pessoas. Ela começa
usar aquilo para ver como que vai trazer benefícios para ela. Talvez você já tenha visto aquele filme O Livro de Eli, que é um homem que ele está numa época já pós-apocalíptica, e ele tem que atravessar um estado, um país, para levar o livro, que é a Bíblia, até um ponto que está sendo usado como recolhimento dos últimos pertences da humanidade. E ele começa a sofrer perseguição, e aí um determinado homem que persegue, ele quer muito esse livro. E quando ele recolhe esse livro, ele tem esse livro na mão, uma mulher que está ao lado fala assim, mas por que você deseja tanto esse livro? E aí ele fala algo que é fantástico naquele filme. Quem tem o entendimento disso, tem o poder nas mãos. Mas entenda que ele não está levando aquilo como uma esperança para aquelas pessoas que estavam sofrendo. Ele estava falando assim, quem tiver esse aqui tem o poder, e se eu tiver o entendimento disso aqui, eu tenho o poder, e aí eu vou tomar sobre a sua vida tudo aquilo que eu quero. Porque você não precisa ter entendimento, eu tenho. Veja que até 1950, aqui no Brasil, isso não é crítica à Igreja Católica, mas é só um ponto de curiosidade para você. Até 1950, as missas elas eram celebradas em latim, com um padre de costas para a comunidade, de frente para o altar. E aí você imagina, o latim já vinha ficando defasado. Hoje é uma língua que praticamente não existe. A gente só vê ela dentro do meio de direito, o pessoal da advocacia que usa muito os termos em latim, ou na Igreja Católica. Mas eles entenderam que o fato de um homem falando em latim de costas não trazia entendimento nenhum. As pessoas vinham, sentavam, olhavam, faziam ali toda a liturgia, seguiam os ritos e iam embora. E aí eles perceberam que isso não estava trazendo as pessoas para dentro, mas estava afastando. Porque quando você não entende algo, o que você faz? Você fica ali, você vira as costas e vai embora. Se você compra um produto na sua casa, você não está conseguindo entender o manual, você começa a mexer, falar, leve-se embora, não quero mais isso para mim. Você não vai ter paciência de pedir para alguém te ajudar, você pega e abandona, mas quando algo é fácil para o seu entendimento, você fica. Você vê que as crianças, a gente fala assim, as crianças elas são rápidas com a internet. Não é que elas são rápidas, é porque é fácil para elas. Porque elas já estão ali todas conectadas, fazendo e vai, e aquilo cativa elas. Mas você pega uma pessoa que já não tem tanto conhecimento, ela pena e fala, não quero mais isso aqui, eu quero o meu caderninho para fazer anotação, eu quero ir lá no banco para tirar o dinheiro, eu quero mandar uma carta para a pessoa porque eu não tenho facilidade com isso. Quando a gente vai para o livro de 2 Pedro, ele está mostrando isso. Esses falsos mestres, eles vão trazer um ensinamento para as pessoas, por isso, cuidado. E para você ter cuidado com o falso mestre, é você aprender a palavra de Deus. Porque daí o falso mestre vai chegar e falar, não, mas olha, eu quero te ensinar que é isso. Aí a pessoa fala, opa, mas na minha Bíblia, de acordo com o que eu aprendi aqui, e é o que é o correto, você está querendo me passar a perna. Não é bem dessa forma que você está querendo me ensinar. Propósito, alertar contra as heresias e reafirmar a certeza da volta de Cristo. Porque os falsos profetas estavam entrando em ação para dizer, Cristo não passa de uma grande história linda e maravilhosa para você. Cristo não vai voltar. Cristo é só uma coisinha bonitinha ali para você, fique tranquilo. O que você precisa fazer é isso, e é isso que ele está ensinando, é para trazer total distanciamento da palavra de Deus. Passar para o próximo, agora a gente vai para o conteúdo do livro de Pedro. Primeiro, crescimento espiritual é essencial. Não adianta você ficar 20 anos dentro da igreja e não crescer espiritualmente, não ler a palavra, não estudar, não entender o que está escrito na palavra de Deus, só ficar sentado, recebendo e o que você recebe está bom. Não, leu, aprendeu na igreja, vai lá e começa a falar, opa, deixa eu ler a minha palavra, deixa eu ler a minha Bíblia aqui em casa para verificar se está tudo de acordo. Porque se você não lê a palavra de Deus em casa, eu posso falar várias coisas para você aqui, você vai sair daqui extasiado. Mas aí se você começa a ler a palavra e fala assim, tá, o Rafael falou isso, foi fantástico, mas deixa eu ver. Realmente, estava de acordo com o que ele falou, realmente é isso.
Não, ele não enganou, ele não fez nada de errado, ele seguiu com a risca o que estava escrito na palavra de Deus. Porque aqui no livro de 2 Pedro, a gente pode verificar também que tem um outro ponto, que era sobre os gnósticos. Estava com aquela história ainda, tem um Deus mau que criou a matéria e tem um Deus bom que criou o espírito, e esse movimento gnóstico que estava lá, estava se fortalecendo, ele vem até os dias atuais, e ele está dizendo o seguinte: isso aí é uma falsa heresia, não existem dois deuses, existe apenas um. Essa história que eles estão querendo dizer, que tem um Deus mau que criou o corpo, que é o que não consegue se submeter a Deus, é porque foi criado por um Deus mau. Mas olha, em contrapartida tem um Deus bom. É como se a gente olhasse hoje aquela imagem do Yang Ying, é Yang Ying que se pronuncia, que é um círculo meio branco, metade preto. Dentro da parte branca tem um ponto preto e dentro da parte preta tem um ponto branco. Para dizer o seguinte: o mal tem um pontinho de bem e o bem tem um pontinho de mal. Se eu me fixar nessa ideia, eu vou dizer o seguinte: o meu Deus, que entregou seu filho para morrer no meu lugar, ele tem um pontinho de mal lá dentro. Por isso que as coisas acontecem de ruim. Porque Deus também tem um pontinho de mal. E em contrapartida, Satanás, ele não é de todo mal. Ele é bonzinho. Se a gente for assistir os filmes que falam sobre Satanás, Lúcifer, tem a série, você fica encantado. Você quer trazer ele para dentro da sua casa? Hoje os filmes é para trazer isso. É para tentar distorcer uma imagem. Se você pegar um filme, por exemplo, do Coringa, você fica com pena dele, você quer trazer ele para casa. E errado é quem está fazendo as coisas boas. Se você pega aquela série A Casa de Papel, você quer abraçar todos os ladrões. Por quê? Porque eles estão lutando contra um sistema. Você fica encantado, porque é isso que atrai as pessoas. São as pessoas despojadas, as pessoas que enfrentam, as pessoas que vão e fazem, independente se ela está fazendo certo ou errado. Mas é isso que chama a atenção. Uma manipulação. E a gente não toma cuidado, a gente cai nisso. Sim, tem muita estratégia. Você começa a falar assim: não, na Casa de Papel eu gosto do... Tem os nomes dele agora, eu me esqueci. Mas você fica abismado. Pode falar. Sim, tem. E a gente fica encantado, que ele falou: uau. E a gente fica abismado. A última série que eu assisti agora, porque você tem que ter muita ciência, mas é aquela Os Donos do Jogo, que fala sobre a história do jogo do bicho no Brasil. Eu até fiz um comentário na célula, falei: eu vou fazer um comentário, mas não é para enaltecer o que eles fazem. Mas um ponto importante é que a gente tem que tratar desse ponto é o seguinte: o lado mal da história, eles têm uma organização muito grande. E uma das cenas que me impactou é que, me impactou assim, me chamou mais atenção, é que um dos bicheiros lá bem grande, ele tem um afilhado que ele cuida, trata bem, dá dinheiro, e ele é o responsável por cuidar dos cavalos que ele tem lá no Aras. Mas alguém que quer derrubar o bicheiro grande vai lá e faz o seguinte: ó, eu vou te dar tanto para você perder na corrida e ficar em segundo, terceiro, porque daí eu consigo afetar o cara lá. E aí ele descobre que ele foi traído nessa história. E me trouxe esse entendimento, me trouxe bastante interesse. Por quê? Porque dentro do mal ali, da coisa errada, ele traz o entendimento de que, espera lá, eu sei que eu estou fazendo errado, mas não me traia, porque traição não é legal.
Traição eu não perdoo, traição ela é ruim. E aí ele vai lá, quebra a perna do rapaz, o rapaz fica sem poder andar depois. Mas é esse ponto, ele falou assim, ó, tá errado, tá, mas eu vou trazer a minha realidade, eu vou trazer a minha... Tô esquecendo o termo agora. Não é versão. Eu vou trazer aquilo que é correto dentro da minha realidade. Aquilo, diante do meu erro, eu vou trazer o que é certo. E se a gente não tomar cuidado, a gente fala, que legal, olha, realmente. E aí você quer criar aquele poder. Se você assiste um negócio daquele, se você não tem uma mente fixa e preparada, você fala assim, eu vou partir para o Rio de Janeiro e vou conversar com algum bicheiro, porque o dinheiro é alto e é fácil. Não, não é fácil. Eu sempre ensinei isso para meus alunos. Não existe nada fácil. Até quem faz coisa errada, ele não fica tranquilo, porque ele tem que estar o tempo inteiro protegido por alguém, porque ele pode ser pego. Mas a gente começa a assistir filme, a gente começa a assistir novela, começa a assistir séries, e fala, ah, tá vendo? Não é de tão ruim assim. A gente coloca um filme sobre Noé e fala assim, tá vendo? Porque no filme de Noé, eles distorceram muita coisa. Aí que você começa a ter raiva de quem? De Noé. E você começa a gostar de quem faz as coisas erradas. Primeiro que o filme de Noé traz uma história totalmente deturpada daquilo que está escrito na palavra de Deus. Porque na palavra de Deus a gente aprende e vê que entra Noé, sua esposa, os 3 filhos e a esposa de cada um dos filhos. No filme entra Noé, a esposa, 3 filhos e uma namorada só, porque os outros 2 eram pequenos, e ela ainda entra grávida, porque de alguma forma eles tiveram relação sexual lá. O bebê nasce e aí Noé, revoltado, falou, não, eu vou matar essa criança, mas ele não consegue matar. E um ponto mais absurdo ainda, porque a palavra de Deus nos fala que depois que todos entraram na arca, quem que fecha a porta da arca? Deus. Para mostrar o seguinte, entrou, agora não tem mais o que fazer. E aí, quando a gente começa a ver o filme, alguém entra pela arca, mas quebrando a parede, que eu esqueço o nome do personagem, e ele começa a fazer a cabeça do filho de Noé. Fala, ó, traz seu pai aqui, porque eu vou arrumar e vou matar ele, porque seu pai não tem nada a ver. Ele queria trazer para aquela realidade, para aquelas pessoas, o seguinte, Noé está achando que ele vai ser o bambambam? Não, vamos tirar esse cara daqui. E aí acontece o que acontece no filme. Leia a palavra de Deus, porque se a gente pega a dramatização, a gente fica encantado com aquilo que Satanás faz. A gente fica encantado com as pessoas que vão distorcer toda a imagem da Bíblia para a gente poder crer mais do que Satanás está falando do que aquilo que Deus falou. Pode falar. Sim. Sim, eu não assisti ela, mas eu sei qual é. Uhum. Sim. Inimagináveis. Aham. Sim, exato. A gente tem que tomar muito cuidado. Nossa, é terrível. Sem Deus, a gente vai para um caminho que pernicioso mesmo. Sim, mas é terrível. A gente tem que tomar muito cuidado mesmo e sempre estar atento ao que a palavra de Deus fala.
Você quer assistir? Assista. Mas teve um pastor amigo meu que ele dizia assim, não tem problema você querer ler um livro, você querer assistir uma série, mas a mesma quantidade que você assistiu ou leu, lê a palavra de Deus. Você gastou um mês para ler aquele livro, agora você vai pegar e ficar um mês lendo a Bíblia. Você levou 2 horas para assistir o filme, fique 2 horas lendo a Bíblia. Porque da mesma forma quando você pega um copo de água suja e coloca debaixo da torneira e liga a torneira, abre a torneira, conforme a água vai caindo, não vai limpando aos poucos? É dessa forma. Você foi cheio daquilo que assistiu. Ficou imundo. Como você vai se limpar? Não é tomando banho. É lendo a palavra de Deus, se limpando, se limpando. Que vai chegar um ponto que você não vai querer. Ou você vai, só de olhar, você vai conseguir identificar, porque o Espírito Santo vai te alertar. Não é para você. Isso aqui não é para que você assista, porque você nem precisa assistir. Não, mas eu quero assistir para ter um... Não, não precisa. Não assista. A gente pode chegar nesse ponto do Espírito Santo tocar na gente e falar, isso não é para você. Mas se você quer assistir, tenha sempre Deus ao teu lado, para que você não caia no pecado e falar assim, isso aí que eu estou assistindo é bom e eu vou continuar fazendo. Não tem como fazer isso. E aí, seguindo aqui, voltei. Vamos para o livro de Judas, que não é o Judas Iscariote, para que a gente deixe claro aqui o entendimento também. Mas o primeiro livro de Judas, primeiro livro de Judas não, o livro de Judas, que eu li primeiro, segundo, terceiro João aqui, falei errado. Mas a carta de Judas é uma carta que devia ter sido escrita com relação à nossa comum salvação. E ela é escrita num período de crise doutrinária. Por quê? Estava tendo muitas brigas e uma crise doutrinária grande, fazendo que as pessoas olhassem para aquilo e falassem, não, mas essa doutrina aqui não está muito boa, vamos voltar aos antigos costumes. E ele traz ali também uma relação sobre falsos mestres que estavam ali enganando a igreja. A gente tem lá Paulo alertando e falando, dizendo, olha, tem falsos mestres entrando na igreja. Judas vem falar assim, eles já estão dentro da igreja e eles estão enganando. Cuidado com o que você ouve. Judas era o irmão de Tiago, mas ele também deixa bem claro ali como Judas, servo de Jesus Cristo. Era o título que ele queria. Servo de Jesus Cristo. Eu não sou irmão do fulano, eu não sou o filho do fulano, eu sou o servo de Jesus Cristo. Se a gente voltar lá para o livro de Atos, que a gente já estudou, Atos 1, versículo 14, Tiago e Judas, juntamente com os outros irmãos de Jesus, são citados como tendo se convertido. E o autor agora escreve como servo de Jesus Cristo. A gente tem ali em Judas 1. Por quê? Quando a gente vai estudar sobre os 4 irmãos de Jesus, eles não eram muito adeptos àquilo que Jesus fazia. Eles tinham uma certa resistência ao ministério de Jesus, mas depois eles se convertem. Veja que isso é para trazer o entendimento que eu posso ser um filho de pastor, eu posso ser um filho de uma missionária, eu posso crescer dentro da igreja, mas eu preciso ter o meu o meu relacionamento com Jesus Cristo. Eu conheço pessoas que têm uma vida cristã desde quando nasceu. O anjo do ventre da mãe já estava sendo ali preparado para ser cristão. Mas se não tiver um relacionamento verdadeiro, uma busca verdadeira com Cristo, de nada adianta. Vamos pegar alguém muito famoso no Brasil? O cara é filho do Hernandes Dias Lopes. Referência hoje no Brasil. Mas se ele não tiver um relacionamento com Cristo, de nada adianta o pai dele ser o maior escritor, o maior pregador que tem no Brasil. Não vai adiantar. Mas a gente pode ver, talvez lá no passado, Charles Spurgeon. Ele era irmão de Charles Spurgeon. Não adianta nada. Se ele não aprender com Cristo, se ele não tiver um relacionamento com Cristo, de nada adianta. Por isso que ele deixa bem claro, Judas, servo de Jesus Cristo. Quais são os propósitos e o conteúdo do livro de Judas? Primeiro, exortar os cristãos a defenderem a sua fé. Você crê em Jesus Cristo, você vai defender, você não vai deixar que alguém chegue para você e fale, porque eu não concordo. Realmente.
e você começar a falar por conveniência. Olha, realmente não é bem assim. Eu me lembro de uma senhora que era vizinha nossa lá de casa, e ela sempre contava essa historinha, que a moça, muito interessada ali por um rapaz, mas que não era cristão, levou ele para a igreja. E chegando lá na igreja, o pastor começou a pregar, a falar, e ela de lado, assim, já incomodada, ela dizia, olha, mas fica tranquilo, não precisa seguir a risco que ele está falando, não precisa ser bem assim. E o rapaz só ouvindo. Ao final da pregação, o rapaz terminou com a moça. Falou, não quero namorar com você. Mas como? Não. Porque tudo que ele falava lá na frente, você dizia para mim que não precisava seguir a risca, então você não serve para mim. O rapaz se converteu e seguiu a vida dele com Jesus Cristo, mas não com aquela moça. Porque ele dizia o seguinte para ela, se for para eu viver do jeito que você está falando, não, eu vou ficar lá fora. Tudo que o pastor falou, você começou a contrariar, falar que não precisa. Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte, tenha sua fé, fique firme. Independente que seu pai, sua mãe, seu cônjuge, seu melhor amigo, seu professor, a pessoa que você venera na vida, diga que aquilo não é correto, fique firme. Não deixe que a sua fé seja vacilada por palavras e atitudes de outras pessoas. Que é o que nós falamos agora há pouco. Assistir uma série, tudo bem, mas não deixe que a sua fé seja abalada por aquilo que você assistiu. Assistir uma novela, que hoje novela e série é quase a mesma coisa, a gente vê nos canais de streaming. Assistir, mas não deixe sua fé ser abalada. Conteúdo, chamada à perseverança na fé verdadeira. Tem exemplos bíblicos de juízo sobre pessoas que fizeram coisas erradas que não deu certo e o juízo veio sobre elas. Tem ali as características dos falsos mestres. Traz um encorajamento à vigilância espiritual, dizendo o seguinte, não é para orar só uma vez na semana. A sua vigilância ela tem que ser constante. Você tem que ser aquele vigilante que está o tempo inteiro com o olho bem aberto. Eu não servi no tiro de guerra, mas eu sei que tem pessoas que ficam lá de vigília a noite toda cuidando. E esse vigia não pode ali, vou tirar um soninho. Tem um irmão que era policial, não, eu estou aqui de plantão, mas eu vou tirar um soninho aqui, não vai acontecer de nada. Não. Mas não pode dormir? Não, no momento que você está de vigília, você não pode dormir, você tem que estar atento. Você pode dormir sendo cristão? Pode, mas enquanto você estiver acordado, esteja vigiando. E peça para Deus guardar a sua mente enquanto você dorme, porque Satanás vem e ataca a nossa mente durante o sono. E ele traz ali um louvor final a Deus. E aí nós já estamos nos aproximando do final. Nos últimos livros, nós temos mais 4. E aí nós temos 1 João, traz um combate às falsas doutrinas e traz uma ênfase em amor, verdade e obediência. Quem escreveu foi João. Nós já tratamos do livro dele lá no comecinho desse semestre. O que ele traz como propósito? Confirmar a fé dos cristãos e ensinar como viver em comunhão com Deus. Isso aqui é essencial, porque muitas pessoas pensam que viver em comunhão com Deus é simplesmente eu ir à igreja, fazer uma oração, mas ele vem nos ensinar como viver essa comunhão com o Senhor. Traz isso aí para que a gente possa ter um encontro face a face com Deus. Conteúdo de 1 João. Deus é luz, Jesus é o nosso advogado, somos filhos de Deus, o amor é a marca do verdadeiro cristão e ele traz a segurança da salvação. É isso que nós precisamos ter bem enfáticos dentro de nós. Deus é luz, Jesus é o nosso advogado, não é outra pessoa, não é outro ser que tenha surgido na face da terra. Quem é o nosso advogado é Jesus. Trazer um ponto aqui importante que eu achei bem interessante e vai trazer muito assunto para ser debatido, mas agora, e não defendendo, mas achei bem interessante, quando o Papa Leão XIV, ele fez um documento, ele deixou bem claro, Maria não é corredentora. Maria foi a mãe de Jesus, mas a salvação depende de Jesus. E aí eu achei interessante, porque eu fui ler,
Esse é um assunto que vem sendo debatido há muito tempo. João Paulo II, que foi o terceiro papa anterior, ele já tentou, de certa forma, que ele queria deixar Maria como corredentora, uma coparticipação na salvação. Aí quando ele morre, o documento não foi feito, não foi assinado, não me lembro os motivos. Aí entra o Papa Bento XVI, e ele já tinha uma visão, falou, não, Maria não é corredentora, ele já tinha, e por isso que ele era tido como um padre mais ortodoxo, um papa mais ortodoxo, e ele mais conservador. Ele falou, não, Maria é a mãe de Jesus, teve um papel importante, mas ela não é corredentora. Francisco, a mesma coisa. Não é bem assim. Ele ainda tentou ali trazer uma imagem mais de salvação diante de Maria, mas o documento, e aí agora o atual Papa deixou bem escrito e mandou para todas as arquidioceses que tem no mundo que estão debaixo do Vaticano. Maria não é corredentora. Parem de venerar Maria como corredentora. Maria foi a mãe de Jesus, teve um papel importantíssimo. E eu acho errado a gente criticar Maria, falar da Maria é um demônio. De forma alguma. Maria não é um demônio. Ela foi uma mulher bem-aventurada, porque foi escolhida por Deus para gerar o filho dele. E aí que entra um ponto importante, que a gente viu agora há pouco nos outros livros que nós estudamos, era o seguinte: Maria foi importante, mas mais importante é Jesus Cristo. Eu não vou venerar Maria porque ela gerou Jesus Cristo. Eu vou adorar a Cristo Jesus. Exato. Está acontecendo uma coisa, chama Jesus. E é muito importante isso. E hoje, tratando de novo isso lá no trabalho, falei, a gente tem que tomar muito cuidado porque a gente não deve criticar o que a outra igreja faz. Porque se a gente critica, eu vou falar aqui, vocês devem lembrar daquela novela. Eu falo de novela, gente, porque eu assisti muita novela. Mas tinha a novela da Perpétua, lá da Tieta. E aí, eu não me lembro da novela porque eu não era nascido. Não sei se eu era nascido, mas eu lembro de cenas. Mas o papel dela era o quê? Falar mal de todo mundo. Mas ela tinha o seu segredo. E eu não lembro o que era o segredo porque eu não assistia a novela. Mas eu sei que ela falava de todo mundo. Que você está fazendo errado, porque você é isso, porque você é isso. Mas ela tinha o segredo dela escondido. E se a gente não tomar cuidado, a gente começa a apontar. Porque católico é isso, porque o bandista é isso, porque o do candomblé é isso, porque o espírita é isso. Mas eu estou com o meu pecado escondido aqui e é conveniente para mim. E se a gente não tomar cuidado, a gente começa a ter essa atitude. A gente começa a virar umas perpétuas da vida aí. E falar mal dos outros e a nossa vida a gente não cuida. Jesus deixa bem claro. Olha para a trave que está no teu olho, que era um pedaço de madeira bem grande, antes de falar do cisquinho que está no olho do teu irmão. E João deixa isso bem claro para a gente. Porque o amor é a marca do verdadeiro cristão. É você amar as pessoas, mas também cuidar para que você não se torne essa pessoa que ama, mas aponta o dedo falando do erro do próximo. Segundo o livro de João, é uma carta curta e direta. E ela traz uma escrita para alertar sobre falsos mestres. Propósito: incentivar a fidelidade à verdade e advertir contra doutrinas falsas. Mostra para nós que o amor deve caminhar com a verdade. Por isso que Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem como a gente separar. Eu só vou andar em amor, mas a verdade deixa para lá. Não, eu vou andar na verdade e não vou ter amor. Por quê? Quando ele fala de amor e verdade, é o entendimento que eu tenho que ter o seguinte: eu sei a verdade, mas eu não vou criticar, não vou apontar o dedo, eu não vou eu não vou pisar e judiar da pessoa porque ela está fazendo coisa errada. Eu vou amar. Porque se a gente for ler a história de Jesus, em que momento Jesus chega e dá um tapa em alguém que estava fazendo coisa errada? Em nenhum momento. Quando ele chega no templo. Mas veja que ele chega e ele fala assim, vocês estão fazendo da casa do meu pai uma casa de comércio, um mercado. Mas quando chega um cego, chega um aleijado, ele não fala assim, você está assim porque você pecou. Você está assim porque você fez coisa errada. Não, ele fala assim, o
que queres que eu te faça? Mas naquele o que queres que eu te faça, ele trazia a verdade sobre aquela pessoa. E ele dizia, vá e não peques mais. E eu acho que essa é a essência que nós temos que viver, principalmente nos nossos dias. Trazer a verdade, mas ter amor. Não ser aquela pessoa a ferro e fogo, 880, comigo é tudo ou nada, chicotão comendo solto. Você viu que a pessoa fez algo de errado? Ó, vem cá. Isso não é certo. Isso aqui não vai te levar para o bom caminho. Isso aqui vai te levar para a perdição. E eu estou aqui em amor para te ajudar, para que você possa entender. Não chegar dando a bufetada. Não chegar pegando a Bíblia e pegar, ó, tomar uma bibliada na cara para você ver se acorda. Não. Isso você vai afastar. Cuidado com os enganadores e permanecer nos ensinamentos de Cristo. O terceiro livro de João já é uma carta pessoal. Trata de questões práticas da vida da igreja. E depois, quando a gente vai para o conteúdo e o propósito do terceiro livro de João, a gente vai ver que ele incentiva a hospitalidade cristã. Seja hospitaleiro, tenha amor pelas pessoas. Você pode receber uma pessoa que diverge da sua fé ou que pratica uma outra religião na sua casa. Não há problema. Tenha hospitalidade, mas tenha os olhos atentos. Tenha o entendimento de que você precisa ter amor por aquela pessoa, ainda que você saiba que ela faz algo de errado. Não chegar dando 2 pés no peito dela, uma voadora. Corrigir atitudes de liderança inadequadas. Ó, pastor, o que o senhor está falando não está correto. A sua atitude não foi boa. A forma como o senhor agiu diante das pessoas não trouxe um bom testemunho de Cristo. Ele traz ali também um elogio ao testemunho de Gaio, um dos discípulos, traz ali uma crítica à autoridade de Diótrefes e traz o exemplo positivo de Demétrio. Por quê? Ele diz assim, ó, não admira, pois, que se Diótrefes, por ter sido conquistado por pensamentos gnósticos, que ele se opusesse amargamente à autoridade da igreja cristã. Diótrefes, ele seguiu aquele pensamento gnóstico que eu ensinei para vocês agora há pouco. Um Deus bom que criou o espírito e um Deus mau que criou a matéria, criou o corpo. E ele traz ali uma atitude, uma crítica a essa autoridade. E aí nós chegamos no livro de Apocalipse, para encerrar nossa aula de hoje, o semestre que nós estamos estudando, para que a gente possa ir com mais conhecimento para casa. O Apocalipse foi uma escrita durante forte perseguição aos cristãos. Quem escreveu foi o apóstolo João, através de visões que ele teve, através do Espírito Santo de Deus. E ele traz uma linguagem simbólica e profética. Eu me lembro de uma vez estudando sobre isso, e o nosso professor dizia, quando João diz que ele via uma nuvem de gafanhotos, ele estava trazendo um ensinamento de que, como era uma visão, ele não era claro. E que ele poderia ter tido uma visão de vários helicópteros, porque ele estava vendo algo para o futuro. Naquela época não tinha helicóptero, então é só um ponto que eu achei interessante trazer para vocês agora, porque essa é uma das visões dos estudiosos. Como ele estava tendo uma visão, mas não era uma visão clara, e era algo que ele via de longe, possivelmente isso que ele via como gafanhoto seria o que a gente vê hoje como helicópteros, chegando em grande quantidade, tendo guerras. Ou o que a gente está tendo agora atualizado agora, são os drones. Conteúdo. Visão de Jesus glorificado, Jesus já na glória. Traz as cartas às 7 igrejas. Traz também sobre ali o juízo de Deus sobre a terra, a derrota definitiva do mal, e nos apresenta um novo céu e uma nova terra. E o que eu sempre gosto de dizer é que no livro de Apocalipse nos mostra isso. Aquele que perseverar até o final vai receber a coroa da salvação, a coroa da vida.
O livro de Apocalipse, irmão, não é para que a gente leia ele e sinta medo, sinta repulsa, pense, não vou seguir a Cristo porque vai ser difícil. Não, quando a gente lê o livro de Apocalipse é para trazer mais fé, mais esperança. E a gente tem que tomar muito cuidado porque, da mesma forma como tinham os falsos mestres, eles trazem ensinamentos hoje sobre o livro de Apocalipse que deturpa muito. Então, eu vou fazer aqui uma fala do que a gente tem na palavra, mas quando alguém disser, eu estou vendo Cristo voltar nesse dia, tal dia, não siga essa pessoa. Porque ninguém sabe. E tem as pessoas que ainda são mais enfáticas, ele vai voltar em tal dia, em tal momento. Porque quem levantou ali agora é o falso profeta, aquela ali é a besta. Vamos parar com isso. Porque senão a gente começa a ficar louco. Porque eu faço uma comparação com a época que nós passamos em 2020, com o Covid. Era tanta informação jogada ao vento, que você fala assim, tá, e agora eu vou acreditar em quê? É no jornal, é no governo, é no médico, porque já não, todo mundo, cada um tinha sua versão, cada um queria trazer, puxar para o seu lado, empurrar a coisa ruim para o outro. E aí você começava a olhar e falava, não, mas espera lá, todo mundo que vai para o hospital morre, o governo fala uma coisa, os cientistas e os médicos falam outra, a televisão, de forma geral, fala outra, e aí? Começou a criar um monte de versões e a gente começou a ficar perdido no meio de tudo. De certa forma, se a gente for analisar, sim. Mas o que eu quero deixar bem enfático é, quando você tem muitas visões e elas começam a deturpar, o mais certo é a gente fechar os olhos para aquilo e seguir a presença de Cristo, a palavra de Deus, confiar. E aí, sem fazer crítica, porque alguém disse que a vacina funcionou, o outro disse que era um remédio aqui, o outro falou, não quero entrar nesses quesitos, mas é entender o seguinte, houve um período de sofrimento? Houve. Houve a doença? Houve. Tem gente que fala que até hoje a doença não existiu. Eu falei, tá, mas tanto de gente que morreu é meio difícil não ter existido uma doença. Não foi história inventada. Mas a gente tem que pegar e entender o seguinte, está tendo um momento ruim? Tá, mas eu vou manter os meus olhos fixos em Jesus. O meu foco vai ser Jesus. Ainda que o governo diga algo, ainda que a televisão fale algo, ainda que médicos e especialistas no assunto falem algo, espera lá, eu tenho que olhar para Jesus e confiar nele. Não confiar aqui ou ali. Porque nenhum dos três vai me trazer a verdadeira realidade. Oi? Não sabe nem o dia nem a hora. E vai aparecer muito. Exato. E aí o que a gente tem que fazer? Se preparar. A gente tem que se preparar. Eu tenho um amigo meu, pastor, que ele falava o seguinte, a gente tem que parar de ficar preocupado quando ele volta. Mas a gente tem que estar preocupado em como nós vamos estar quando ele voltar. Esse é o mais importante. Se ele vai voltar em 2026, 2027, 2030, se ele vai voltar só depois que eu partir, não importa. Mas como eu vou estar no dia em que ele me chamar. Porque pode ser que ele me chame enquanto eu estou aqui com os olhos abertos, mas ele pode me chamar na hora que eu estiver lá no túmulo. Exato. E como é que eu vou estar? É esse o ponto principal que a gente tem que ter. E aí, irmãos, creio que ficou bem claro. A gente conseguiu fazer a nossa aula em menos de uma hora, porque a gente começou Deu menos de uma hora? A gente começou era 7h40, 7h45. Terminamos 9h17. Deu? Creio que tem sido muito bom para vocês, assim como foi para mim. Aí eu vou enviar para vocês os slides. E aí tem um ponto, eu não coloquei aqui porque ele é bem grande, eu vou abrir para vocês verem, mas eu vou mandar para vocês, eu vou montar ele numa imagem só, porque eu sempre achei interessante, e como a gente fez um estudo panorâmico da Bíblia, quem é Jesus em cada livro do Antigo Testamento? Está aparecendo? Tá. Aí a gente tem ali de Gênesis a Apocalipse. Gênesis é o princípio de todas as coisas, Josué é o grande general,
Em 1 Crônicas é o único monarca infalível. Mas eu vou reunir isso tudo numa imagem mais compacta, que aqui são duas, 3 páginas, para que a gente tenha isso. Daí depois lá, quando em Mateus, ele é o verdadeiro Messias de Israel. Em 1 Tessalonicenses, ele é o Senhor que arrebatará a sua igreja. Filemão, ele é o nosso grande fiador. Em 1 João, ele é o grande advogado, ele é o amor verdadeiro, ele é o amado da igreja. Em Judas, ele é o Senhor que virá com seus milhares de santos. Em Apocalipse, e esse aqui é fenomenal, ele é o Alfa e o Ômega, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Que você tenha sido muito abençoado com esse estudo, assim como eu fui. Ano que vem nós vamos estar todos juntos aqui, para a honra e glória de Deus, estudando um pouquinho mais e aprendendo mais com o Senhor. Amém? Vamos fazer uma oração final, se você puder ficar de pé, se quiser ficar sentado mesmo. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse ano, Pai, em que tivemos a oportunidade de estudar a Tua Palavra. Eu tive a oportunidade, Pai, de estar aqui trazendo ensinamento, Senhor Deus, aprendendo também, Pai, com a Tua Palavra para a minha vida. Senhor Deus, eu te peço em nome de Jesus que tudo isso que nós aprendemos, Senhor Deus, tanto comigo, com o pastor Giovanni, com o pastor Marcelo, com a Leia, que nós, Senhor Deus, tenhamos isso guardado, Senhor Deus, no nosso coração. Que isso não fique apenas, Senhor Deus, nos slides, Senhor Deus, apenas nas nossas anotações, mas que, Pai, nós possamos viver aquilo que nós estamos aprendendo com a Tua Palavra. Senhor Deus, que nós possamos estar firmes na nossa fé, Pai. Senhor Deus, que nada venha nos tirar a atenção, que nós possamos, Senhor Deus, todos os dias acordar e caminhar com passo, Senhor Deus, confiando no Senhor. Que nós tenhamos, Senhor Deus, a Tua Palavra, Deus, gravada na nossa mente, gravada no nosso coração, para que, Senhor Deus, quando os falsos profetas, Senhor Deus, quando os enganadores vierem até nós, nós estejamos ali firmes, Senhor Deus, na rocha, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. E assim como no livro de Apocalipse, Pai, que nós aprendemos, o Senhor é o Alfa e o Ômega, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que nos salva, que nos redime, é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Pai, a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque tudo isso, Pai, que nós estudamos, tudo isso que nós aprendemos, só foi possível porque o Senhor nos trouxe a revelação, porque o Senhor nos trouxe o entendimento, o Senhor abriu a nossa mente, o Senhor nos trouxe, Pai, de forma que pudéssemos aprender. Tudo isso, Pai, é devido a Ti. Não sou eu, não é o pastor Giovanni, não é o pastor Marcelo, a Leia. Tudo isso, Pai, ocorreu e foi possível por causa da Tua graça sobre as nossas vidas. Nós Te louvamos, Pai, Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo ainda que o Senhor irá fazer. Nós Te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.